Bom dia a todos. Quero parabenizar o deputado Edinho por essa iniciativa de a gente aprofundar mais um pouco o debate sobre a medida provisória e com certeza vai ajudar no processo decisório desta Casa e do Congresso Nacional. Senhores parlamentares, senhores presentes, senhoras e senhores, estou representando o presidente Hilton, deputado Adelmo Souza, que a gente tem uma história muito grande nessa discussão portuária. Estamos representando o presidente da Federação Nacional dos Estivadores, Milton Barreto, exatamente pediu para a gente representá-lo, porque no caso nosso de estivadores e dos trabalhadores portuários, o Espírito Santo tem sido um estudo de casos nessa questão de aplicação do órgão gestor de mão de obra. E antes mesmo da medida provisória, em maio mais ou menos, nós tiramos como uma linha a seguir a qualificação da mão de obra e a organização da mão de obra. O Espírito Santo foi um paradigma a ser seguido e uma análise a ser seguida. Então a gente traz isso para dentro desse estudo de caso, tentar colocar os pontos que nós achamos na medida provisória que a gente acha que deve ser ajustado. Nós dividimos o nosso trabalho, né? Eu vou ficar mais com essa parte de organização da gestão da mão de obra. Os companheiros vão falar mais da questão da gestão, né? E da questão da utilização de carga de terceiro. Espero aí atender o objetivo e ajudar o deputado ao processo decisório. Por isso que a gente traz a linha intersindical da Aula Portuária do Espírito Santo, por favor, que é uma forma de organização dos trabalhadores na implantação da Lei 8.130. Nós vimos que na medida provisória, a grande discussão que nós tivemos a Lei 8.130 foi implantada ou não foi implantada? Foi atingido o objetivo de redução de custo ou não? Foi atingido, os órgãos estão funcionando ou não? Então, algumas coisas dessas que a gente quer tentar abordar. Vou tentar falar um pouco da apresentação, a posição do governo federal sobre a medida provisória, o que ele trouxe, né, para a medida provisória, negociação coletiva e o custo, o órgão e a organização da gestão da mão de obra, os pontos que nós achamos na questão trabalho que o governo não trouxe para a medida provisória e o princípio de cooperação entre portos públicos e instalações portuárias privativas. Por favor. Intersindical, vocês já estão vendo. Nós trabalhamos, e aí é um modelo que a gente leva para o Brasil, que todos os sindicatos da aula portuária devem negociar de forma conjunta, trabalhar de forma conjunta. Esse é um princípio que nós temos, que aí se consegue solucionar muito melhor a organização da gestão da mão de obra. Vejam que ali tem até amarradores, não está na lei, tem até emenda para regularizar o amarrador, mas lá, como ele está no porto, ele também está na intersindical e nós buscamos a solução de todos os trabalhadores que estão no Complexo Portuário do Espírito Santo. Por favor. Tem alguma filosofia que a gente trabalha, vocês vão entender como é essa questão da organização. Primeiro, a gente tem sempre uma deliberação por consenso. Segundo, uma visão integrada das categorias da negociação. Não se negocia ninguém sozinho. Terceiro, a solução da negociação e aplicação da lei dos portos, como vai ser da medida provisória, é atrair carga, é desenvolvimento, é ampliação do porto, é trazer novos serviços. Isso é que dá a solução do processo de mão de obra. Manter sempre o quantitativo dos trabalhadores no ponto bom para sempre estar discutindo a reestruturação produtiva de forma tranquila. Então isso é necessário para todas as soluções do problema. E o ótimo, ele tem que ser deliberativo, ele tem que cumprir exatamente o que vai ser negociado na organização da gestão da mão de obra. Então essa é uma filosofia que a gente trabalha e busca implantar em todos os portos. Por favor. Aí sim, então vamos lá, medida provisória. O presidente Dilma diz que não quer tirar direito dos trabalhadores portuários, ou seja, não tem um retrocesso social. E trouxe exatamente da lei dos portos todos os artigos, né, quase todos os artigos que tem da organização da gestão da mão de obra, né, trouxe o órgão, trouxe a organização da gestão da forma que ela vai ser, trouxe a forma de contratação. Nesse debate da medida provisória, a gente veio falar assim, não avulso. Não, está previsto as duas formas de contratação, como estava previsto na Lei 8.130. Né? Até na hora de falar do terminal, não pode contratar. Pode sim contratar com vínculo empregatício, ou pode usar o trabalho avulso. Tem os dois princípios, as duas formas de contratação. A vocação da legislação para a negociação coletiva. Solucionar a questão da mão de obra através da negociação entre as partes. E trouxe para dentro da medida provisória a definição das atividades. Então, trouxe todos aqueles artigos que foram da organização da gestão da mão de obra. Então, em princípio, a gente dizia, não mexemos com os trabalhadores. Está tudo tranquilo dentro do que foi feito, tá certo? Agora, isso na medida provisória, aí é um apelo que a gente coloca. A gente acha que isso está correto. Vai ser cumprido?
vai conseguir ter o desenvolvimento que se quer, que aí vem o debate se a Lei 8.630 funcionou e se vai funcionar agora. E é isso que a gente vai abordar um pouco, por favor. Em termos de negociação, e aí vem em termos de custo. Nesses 20 anos, foi feita uma certa negociação em todos os portos, onde se negociou todas as condições econômicas, né, buscando parâmetros internacionais. Né? Em alguns portos nós já estamos na 7ª rodada de negociação coletiva. E aí é interessante porque a gente já viu as audiências públicas, onde nós trabalhadores falamos, onde o setor patronal falou, e que trouxe vários números da evolução da movimentação de mercadoria. E também trouxe a questão de custo. Nós, trabalhadores, já chegamos em alguns portos, redução de 70% do custo por tonelada de antes da Lei 8.630. Então a gente foi reduzindo, foi fazendo a reestruturação produtiva ao longo do tempo. E o que nós achamos importante, na audiência pública que falou o setor patronal, eles não reclamaram da questão óbvia da mão de obra e trabalho. Inclusive o Gerdau colocou de forma muito clara a importância dos órgãos gestores de mão de obra. Então, ao longo do tempo, desses 20 anos da Lei 8.630, nós chegamos a 70%, em alguns casos, de redução do custo por tonelada da mão de obra avulsa. 7ª rodada de negociação. Mas o que possibilita isso? E aí o que traz a tranquilidade para se chegar a isso? Isso é um fator de negociação dentro daqueles princípios que nós colocamos. Você tem um pacto social, que as compensações, né, pelo que foi ganho econômico também seja partilhado com os trabalhadores. E aí, no nosso caso lá, foi construído um fundo social, né? Ou seja, à medida que vai reduzindo equipes, que vai reduzindo as condições econômicas, o objetivo é atrair mais carga para o porto, né, que isso faça recompor a remuneração dos avulsos, mas que tenha uma compensação social. E nessa compensação social se trabalhou exatamente aqueles itens que estão ali e que os trabalhadores portuários do Espírito Santo têm isso, que é complementação de aposentadoria, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, seguro afastamento e um que nós não queremos usar, que é o auxílio funeral. Mas nós temos, tá certo? Então, esse eu acho que é o binômio que resolve a questão da negociação. Tanto a Lei 8.630 como agora na medida provisória. Você busca a redução de custo, negociadamente, buscando ter situações ergonômicas de execução do trabalho, e você tem a compensação social. Imagina um trabalhador que nesse processo de negociação tem complementação de aposentadoria. Ele consegue enxergar tranquilidade e visualiza o futuro, não fica nessa guerra de ganhar e perder. Então isso é que possibilita você chegar ao entendimento. E aí sim, a atração de carga para compensar essas perdas. No início da Lei 8.630, terminal de Vila Velha, movimentava 42 mil teus. Hoje movimenta 250. Então você reduz para atrair carga e isso compensa a remuneração e você busca o fator ideal de negociação. Nós observamos no Brasil todo, os trabalhadores que trabalharam melhor a negociação têm uma média de remuneração melhor. Porque se você trabalhou esse fator, você consegue um resultado melhor. Por favor. Aí a gente entra nas discussões que tivemos ao longo do debate na comissão e nas audiências. O órgão. O órgão não é dos trabalhadores. O órgão tem lá o registro profissional dos trabalhadores. O órgão é constituído pelos operadores portuários, né, para atender os tomadores de serviço. Dá a impressão que o órgão é nosso e que nós comandamos ele, que nós fazemos. Nós aceitamos o órgão como não aceitasse os trabalhadores. Não. E aí até algumas reclamações que existem de falhas administrativas. Se existe falha administrativa no órgão, isso é culpa do setor patronal, dos operadores portuários que lá administram. O órgão do Espírito Santo tem lá todos os atores, tomadores de serviço dentro dele, inclusive de fora da área do porto organizado, dos terminais privativos. Eles administram o órgão. O Espírito Santo nós consideramos que ele tem uma boa administração, uma administração de qualidade. Então acho que isso é importante a comissão entender. Se imputa a questão do órgão como se fosse uma deficiência nossa. Mas nós não administramos. Ele veio exatamente tirar o papel do sindicato de organizar a gestão da mão de obra. Então esse é um ponto que tem que ficar muito bem claro nisso. Agora, ele funciona, por favor? Ele funciona ou não? Aí vem no aspecto da relação de trabalho, né? Aí, tirando a parte administrativa, ele está funcionando na aplicação da gestão da mão de obra. Na nossa visão, onde você evoluiu na negociação coletiva das relações de trabalho, melhor você conseguiu a atuação do órgão gestor de mão de obra. Porque vem aquele princípio nosso lá no início da filosofia da intersindical que a gente coloca. Ele tem que ser executor das relações de trabalho. Se elas não andam de forma correta, como ele vai trabalhar essa organização de gestão de mão de obra de forma correta?
Se negocia separadamente, como é que aplica uma multifuncionalidade negociado cada caso e não entrelaçado entre as pessoas? Então, o órgão vai ter sucesso na organização da gestão da mão de obra quanto melhor for as relações de trabalho resolvidas nos portos. Isso é fundamental. Então, a gente está diferenciando a questão administrativa e a questão de ele cumprir exatamente a sua organização de gestão. E aí, naquele binômio de custo e social, vai se negociando a questão institucional, que é exatamente a organização da gestão da mão de obra. E nós achamos o seguinte: organização da gestão da mão de obra, nós temos alguns fatores que nós achamos para ela ter qualidade. Por favor. O primeiro questão é que você tem que ter normas disciplinares. Se o órgão vai executar a organização da gestão da mão de obra, tem que ter uma norma disciplinar bem definida. Avulso não é fator de responsabilidade. Pelo contrário, se você tem um modelo vinculado e um modelo avulso, ele tem que ser responsável para se contrapor, para você poder utilizá-lo. E não, às vezes, algumas críticas que a gente vê de responsabilidade. Então, a norma disciplinar é fundamental, e até mesmo a perda do registro do trabalhador, caso se chegue num grau de indisciplina muito elevado. Isto é fundamental para você definir as relações de trabalho. Se o órgão vai assumir a organização da gestão da mão de obra, você tem que ter esse princípio definido. Princípio definido como? Na negociação coletiva entre as partes. Isso dá solidez ao que você tem que construir em todo o processo de negociação. Por favor. Dimensionamento dos quadros. Mantério, eu cito você sempre, Mantério. Na nossa opinião, o que nós temos que fazer para ter uma boa organização de gestão da mão de obra é dimensionar os quadros. Não é o que existe, é quantos nós necessitamos. E aí é um pacto fundamental de terminal dentro da área do porto organizado e fora da área do porto organizado, se ele vai usar o gestor de mão de obra. Então, em Vitória, nós temos um terminal que 50% da nossa remuneração é fora da área do porto organizado, totalmente sem necessidade de usar a nossa mão de obra. Ele tem a liberdade disso, mas ele falou: eu vou usar. Se ele vai usar, eu tenho que dimensionar o quadro para atendê-lo. Então, o dimensionamento do quadro ajuda a definir essa série de coisas aí. Primeiro, você facilita a negociação das equipes. Se você tem quantos trabalhadores você precisa, facilita você negociar toda a gestão da mão de obra, quantidade de trabalhador da equipe e tal, e os fatores todos de relacionamento. E permite a gente traçar toda a solução social para os problemas. Como? Complementação de aposentadoria, como incentivo ao desligamento, como até garantia de remuneração básica para esse quadro, se ele é bem dimensionado. Se ele está em excesso, temos que traçar essas políticas para poder diminuir e chegar no ponto certo. Chegando no ponto certo, as coisas todas acontecem muito bem. E é fundamental para a gente definir se gera mais emprego ou não. E aí uma questão da discussão agora, que a gente vê até agora, parece que entrou novos trabalhadores nos portos, mas entraram sim. E quando você dimensiona e fala o que eu preciso, automaticamente você consegue fazer toda essa política. Por favor. Multifuncionalidade. Antes de eu ir buscar qualquer pessoa fora, se eu fiz um dimensionamento e vejo que preciso de trabalhadores, é fazer a multifuncionalidade. Se eu sou estivador, vou trabalhar, sobrei do meu trabalho, eu vou atender uma outra atividade que está prevista na medida provisória? Sim. Porque você tem que resolver o impacto social primeiro de quem está dentro dos quadros dos trabalhadores. Mas sim, depois você ir buscar um trabalhador fora do sistema. E a multifuncionalidade permite até migração entre uma atividade ou outra. Então, eu sou José Dias Pereira, sou estivador, tenho toda a multifuncionalidade, conferente, guindasteiro e tudo. Registrei presença, vou atender a minha função. Se não atender a minha função, eu vou atender ao porto, porque precisa da minha atividade, já que eu dimensionei o quadro daqueles trabalhadores para poder atender. Por favor? Aí sim, se eu fiz o dimensionamento, se eu trabalho a multifuncionalidade, acesso aos quadros. Acesso aos quadros dentro de um processo seletivo público, né? E observando a qualificação que nós queremos desse trabalhador. Então, se pegar no Espírito Santo, nós temos Vale do Rio Doce, ArcelorMittal, Samarco, Aracruz Celulose. Qual é a exigência desses operadores para o trabalhador que ele precisa? Então, o acesso ao quadro é fundamental para isso, que ele seja público e que ele seja de forma a atender o sistema. E aí um detalhe que a gente traz. Parece que nós estamos discutindo a implantação de lei que não aconteceu. Hoje, no Espírito Santo, 40% dos trabalhadores são novos trabalhadores. E alguns portos do Brasil. Parece que nós estamos falando daquele trabalhador ainda de 20 anos atrás. Ele existe sim, eu estou aqui, 28 anos de estilo. Mas nós já temos 40% de trabalhadores novos. Então nós não estamos falando de um alto gestor de mão de obra de 20 anos sem ter nada acontecido. Nós estamos falando de um processo que está acontecendo hoje. Em 2010 entrou 300 trabalhadores novos no sistema do Espírito Santo, com função multifuncional para atender todos os trabalhos. Então nós estamos falando de uma coisa atual e nova que pode ser cumprida. Por favor.
Escalação de mão de obra, aí vem a questão fundamental, que é o sistema de rodízio, de forma que o ganho seja distribuído para todos os trabalhadores de forma correta e coerente, transparente, que todo mundo sabe como é isso. E aí, se possível, ela é informatizada. 90% do nosso sistema hoje é informatizado. De casa você faz o acesso e ele é claro, e todo mundo observa e vê tudo que absolutamente aconteceu. Para isso tudo, se eu faço dimensionamento, se eu uso multifuncionalidade, eu preciso de assiduidade. O trabalhador avulso não é irresponsável. Se eu tenho registro, se eu tenho que atender aquele complexo pontuário, esse trabalhador tem que manter o mínimo de assiduidade ao trabalho. Ele não é falar, não vou trabalhar esse mês. Não existe isso, ele tem que ter uma regra de assiduidade. E também, por favor, uma regra de afastamento. Se algum trabalhador for afastado, nós temos que saber por quê. Porque nós temos um dimensionamento correto para utilizá-lo. Então essas regras de mão de obra têm que ser todas corretas. Daí a escala de mão de obra informatizada, por favor. Né? Nós temos o embarque compulsório. Se chegou o trabalhador no sistema, ele tem que embarcar, ele tem que trabalhar e não pode ir embora para casa. Então vocês veem que o avulso aqui não é aquele avulso totalmente livre, não. Se ele é uma forma para atender o sistema, ele tem que ter regras, ele tem que ir lá e atender efetivamente. Não quer dizer que ele tem que ser livre do jeito que às vezes a gente coloca, e até mesmo, de certa forma, uma certa irresponsabilidade. Por favor. Aí sim, nós temos um problema. Se nós falamos o seguinte, reduzimos o custo, temos uma boa organização de gestão da mão de obra, precisamos de treinamento. Hoje o treinamento para nós é um problema. E isso o governo não trouxe para a medida provisória. Como vai ser o treinamento desses trabalhadores portuários avulsos para atender o sistema? Hoje, treinamento tem sido a barreira técnica, tem sido tirar postos de trabalhos nossos, porque chega um novo equipamento, nós não conseguimos ser treinados na efetividade para atender aquele serviço. Em alguns lados nós fizemos um fundo de treinamento. 1% do fundo social vai para poder treinar, olha só, para complementar isso. Mas eu acho que tem que se buscar uma solução de como utilizar essa verba do DPC para treinar melhor o trabalhador avulso e ele ter qualidade. Porque se tem toda essa organização, atingindo o custo, atingindo uma organização de gestão de mão de obra, tem que ter treinamento eficiente, por favor. Mesma coisa a questão de saúde e segurança. Nenhum de vocês vão querer um trabalhador no porto para não ter a questão de segurança bem colocada. E aí se trabalha a questão de acidente, campanha de acidente zero. Todos os trabalhadores passaram por todo um treinamento, curso de percepção de risco, cadenciamento de operações, custo de liderança, ou seja, várias campanhas de acidente zero nos vários terminais. Saímos no terminal de Praia Mole, fora da área do porto organizado, que embarca produtos siderúrgicos, de 85 acidentes ano para menos de 10. E a gravidade caiu muito, com toda a efetividade de trabalho de saúde e segurança, que é fundamental para a qualidade de mão de obra. Por favor. Está aí a campanha nossa, vai lá mais para frente. Está aí toda a campanha que a gente fez, pode passando. Né, os cursos que nós participamos, por favor, passe. Cadenciamento, pode passar. E aí, nós temos que ter uma campanha de qualidade nos portos. Né, porque nós temos que ser efetivos, principalmente nos portos públicos, porque tem um diferencial muito grande de como trabalha o terminal privativo e o porto público. O porto público tem que ter qualidade, por favor, passe. Né, bafômetro. Isso eu acho que é fundamental no porto para proteger a vida e a qualidade do serviço. Então, em todos os portos, praticamente todos, faltam 2 meses do porto público, se utiliza o bafômetro. E isso trouxe qualidade, isso não é nenhum problema, pelo contrário, traz qualidade para a operação, traz qualidade para o trabalhador, traz qualidade para a vida das pessoas e tem sido um resultado muito bom. Agradecido até pelas famílias que falam, poxa, que bom, isso tem sido muito positivo, mas isso vem o binômio de qualidade do trabalhador, por favor. Está aí uma reunião com os operadores portuários para falar o que vocês precisam da mão de obra. O que nós necessitamos fazer para atendê-los bem? Então, nessa campanha de qualidade, tem uma reunião. Esses que estão aí são operadores portuários, pensando como nós vamos trabalhar a qualidade no porto. Para frente. Comprovação disso tudo. Veio uma discussão da medida provisória. 50% da nossa remuneração vem de terminais fora da área do porto organizado, que não precisa requisitar os trabalhadores. Então, se você trabalha toda a organização da gestão da mão de obra, como o Gerdau falou, é um pool de mão de obra para atender um complexo portuário. Não pode ser pensado de forma isolada. Tem que ser pensado na interligação dos terminais. Por favor. Aí sim, o que não veio na medida provisória para a questão dos trabalhadores? Nós colocamos 3 pontos fundamentais. Primeiro, não trouxeram o artigo 45 da Lei 8.630, que é a questão do trabalho temporário. Na nossa opinião, deputada Adir, esse é um ponto que deve ser ajustado. Defendemos tudo aquilo que nós falamos do que está lá,
Mas esse é o ponto que deve ser ajustado. Porque se um terminal vai trabalhar seus trabalhadores, que gerem um trabalho de qualidade, que contrate dos seus quadros para poder fazer a operação, e não utilizar as gatas, e não utilizar a empreiteira. Aí sim, aí quem está no alto gestor de mão de obra cria um fator econômico positivo para negociar com o terminal e ir lá. Senão não tem, aí não tem equilíbrio. Essa é uma da parte dos equilíbrios entre a equalização entre porto público e terminal privativo. Por favor. Segundo ponto, que é o artigo 56 da Lei 8.630, que se transformou no artigo 40. Se os terminais, é o objetivo do governo, que ele movimente carga de terceiro, ele passou a ser um negócio em si só. Ele passou a ser um negócio, não mais aquele porto indústria, né, para atender simplesmente o dono da carga. Ele vai começar a fazer negócio. Se ele começa a fazer negócio, então tem que ter um equilíbrio disso. Quem tem que representar esses trabalhadores? Exatamente os trabalhadores que estão no porto. E possibilitar esta negociação. Então isso para nós é fundamental, resolver algumas questões do artigo 40, que eu acho que o Mário vai abordar isso de forma muito melhor. E o terceiro ponto, por favor, é a multifuncionalidade. Não trouxe a multifuncionalidade e não deixou ela muito clara. Então para nós são esses 3 pontos. Se trouxer a questão do trabalho temporário, mantém. A questão do artigo 40, fazer um ajuste disso, que aí se fala de categoria econômica preponderante. Se ele passa a ser um negócio em si só, aí nós temos que trabalhar o trabalhador portuário como representação de uma categoria diferenciada. E a multifuncionalidade, que não veio, que é um ponto que a gente tem que discutir. Para finalizar, por favor, mais um. Aí está a foto do que a gente pode levar em consideração e comparar vários portos do país. Normalmente eles são dentro de um canal, que começa a ter suas limitações operacionais. Ali está o Espírito Santo, ali está a Vitória. Navio que vai ali, que gira até 242 metros. Então você vai dragar, vai chegar tudo, mas na hora de girar ali, ó, perto do Penedo lá dentro, quem conhece o Espírito Santo sabe que está ali, né? O que vai acontecer? Não vai ter mais. Nós temos que realmente ter investimento. Aí está o exemplo do terminal lá na ponta lá de Praia Mole, né? Fora da área do porto organizado. Nós trabalhamos naquele terminal que movimenta 6 milhões de toneladas de aço. Essa é a grande questão que está sendo debatida na medida provisória. Os terminais poderem movimentar carga de terceiro. Preocupação nossa. Se vai poder fazer isso, vai tirar carga do porto público, como é que fica o trabalho portuário? Se nós sempre pedimos para ir lá no terminal trabalhar. Se tem um exemplo aqui que tem totalmente direito de não usar, e nós estamos lá dentro pela qualidade e pela negociação, né? Então, nós pedimos para ir. E a gente escuta, não, vocês não podem ir lá contaminar o terminal privativo pela má qualidade. Então, que não diga nem uma coisa nem que outra, mas que dê a condição de negociação das partes para poder chegar lá. E dar a condição de negociação das partes é não usar o trabalho temporário. É ter o vínculo empregatício próprio ou pegar no órgão gestor de mão de obra. Isso é um fator de equilíbrio. E se as cargas forem daqui para lá, como é que ficam os trabalhadores? É discutir essas compensações sociais. Mas os terminais e o porto público tem que ser pensado de forma integrada, de forma a utilizar essa mão de obra como um fator complementar e que as duas coisas caminhem de forma positiva. E aí sim, eu acho que o Eduardo vai abordar isso muito bem. Se a carga sair ali do porto público, como é que fica as companhias novas? Como é que fica, né, a autoridade portuária, que é o porto público? Como é que ficam os operadores portuários do porto público? Que nos afeta, também afeta o operador portuário. Por favor. E aí a gente só coloca algumas formas de ter essa compensação lá no porto público, que é a aplicação da 137. E pode ser de várias formas. Proporcionalidade da utilização da mão de obra, definição da quantidade de requisição mínima para esses trabalhadores, até mesmo o pagamento da renda mínima, por favor. Era isso, espero ter contribuído. Na nossa opinião, essa questão trabalho, você vê que a gente citou 3 itens da lei que não veio. Colocaria o 4º, que é a questão do treinamento, né? A gente poderia citar outros, que aí os outros companheiros vão citar, como a guarda portuária. Mas para nós, esses são os pontos fundamentais. Se a gente trabalhar isso, eu acho que resolveria essa questão da medida provisória para os trabalhadores. E a gente vai discutir a parte principal, que garanto que essa questão do trabalho não é do tamanho que está sendo colocado, e aí nos leva até a ter que fazer algumas mobilizações, mas não é do tamanho que está sendo colocado, é muito fácil de resolver. Obrigado, espero ter contribuído.